Então vamos para nossa primeira pauta de hoje que tá, olha, só pérola hoje, viu? É só pérola. Marina Silva diz que mais da metade do país passa fome, né? E aprendeu com o Lula, que falou que 25 milhões de crianças no Brasil, de rua no Brasil, né? Declaração da ministra contradiz estudo duvidoso de organização de esquerda, que registrou 33 milhões de pessoas nesse estado. Então já tinha 33 milhões, né? Entre aspas, muitas aspas aqui, e agora tem 120 milhões. Durante um painel no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que o Brasil tem 120 milhões de pessoas passando fome. O número é mais da metade da população do país. A declaração foi proferida na terça-feira, dia 17, e gerou polêmica nas redes sociais. O mundo é desigual, observou Marina Silva. Nós tínhamos saído do mapa da fome, mas agora temos 33 milhões de pessoas que estão vivendo com menos de $1 por dia. Recentemente, partidos progressistas alegavam que o Brasil tem 33 pessoas passando fome, segundo o estudo duvidoso de uma organização de esquerda. O número misteriosamente cresceu. Ainda em Davos, Marina Silva passou o chapéu e cobrou dos países ricos uma doação de cerca de 500 bilhões de reais para a proteção ambiental. Durante o evento, a Marina Silva lembrou que o valor é um compromisso firmado em 2015, no chamado Acordo de Paris, com o objetivo de combater as mudanças climáticas. O dinheiro é destinado a nações mais pobres e teria de ser distribuído anualmente desde 2020. A promessa, contudo, não foi cumprida. Nós temos uma boa regulação global, mas falta os investimentos, observou Marina Silva. Precisamos de um aporte de recursos para ações de mitigação, como também de adaptação. Então, assim, inventando número, mentindo, falando que nós saímos do mapa da fome, né? Não tinha mais fome no Brasil. É você dizer... passar o chapéu, enfim, é só vexame, né, galera? Só vexame. Então, existem alguns pontos que a gente precisa ajudar a elucidar, que é o seguinte: eu queria que ela explicasse como que apareceram 120 milhões de famintos em apenas 4 anos, já que na gestão do PT, o PT havia tirado o Brasil do mapa da fome. E aí, em apenas 4 anos, o Bolsonaro jogou 120 milhões de pessoas na fome absoluta, passando fome. O que também necessitaria explicar, Ítalo, é que conta que ela fez, e os órgãos oficiais precisam explicar isso, como que pela primeira vez o Brasil terminou 2022, pela primeira vez na história do país, com a inflação abaixo da inflação norte-americana, e aqui tem 120 milhões de pessoas passando fome. É um escárnio para a cara da população brasileira. É um avilte. Como eu e o Ítalo estávamos comentando agora nos bastidores, é o lumpenproletariado no poder de um país inteiro. E são todas as instituições, do alto a baixo. Impressionante. Impressionante. Não, é impressionante realmente, né? Como você vê, foi só o PT entrar no poder, o discurso já ia mudar de qualquer forma, a gente não tinha nenhum tipo de ilusão em relação a isso, né? Mas eu vou ser sincero, eu achei que ia demorar um pouco mais. Eu achei que eles iam segurar o primeiro ano para dar uma azeitadinha e tal, mas não, eles vieram com o pé na porta. Então, né? Parece que a impressão... Enfim, tem algumas possibilidades que eu preciso articular aqui, né? Uma delas é o seguinte... isso pode ser parte de estratégia mesmo, né? Então vamos meter o pé na porta mesmo e dane-se, vamos que vamos, né? Mete ficha aí, né? Tem esse ponto. O outro ponto, que eu acho que uma outra hipótese, né, que pode explicar esse afobamento, né? Esse aparente, né? Afobamento do governo, é que a esquerda me parece que perdeu um pouco sua capacidade de articulação estratégica. Perdeu um pouco. Óbvio, né? Eles ainda têm a vantagem... Vocês acham que eles estão colocando o pé pelas mãos? Eu não sei, então. É uma possibilidade.
porque eu acho que veja bem, vamos lá. Enfiar o pé pelas mãos implicaria dizer que eles vão se dar mal no final, né? E eu não tenho certeza de que isso vai acontecer. Agora, me parece que eles perderam a mão em termos de articulação interna do discurso. Então, eles não têm mais aquela capacidade que eles tinham antigamente de refrear o discurso, como eles tinham. Antigamente eles tinham muito isso, né? Pessoal, vamos pegar mais leve aqui, vamos ser mais moderado, né? Vamos ser, né? Vamos ser menos emocionado, né? Vamos ser menos emocionado. A esquerda, ela já foi uma força política muito pouco emocionada, muito mais fria e estratégica, tá certo? E eu percebo que, em parte, essa emoção, em parte, essa incapacidade deles de dosar, né, as suas falas, é porque eles perderam essa capacidade interna de se articular, né? Perderam, por quê? Porque perderam a amplitude do horizonte de consciência, né? Eu tô dizendo isso, Valera, porque é o seguinte, as pessoas às vezes me perguntam por que eu tô fazendo leitura comentada aqui no canal Ligando os Pontos e no Bunker do Loranzon também, né? Inclusive eu peço para que você que está assistindo aqui agora, né, nos curta aqui, ó, inscreva-se no Bunker do Loranzon, porque vai ser o nosso canal reserva, né? Vai ser o nosso canal reserva. Às 4 horas da tarde, às 16 horas, vai ter o nosso leitura comentada. Porque eu preciso que vocês entendam a importância de ampliar o seu horizonte de consciência. Porque ao ampliar o seu horizonte de consciência, você amplia a sua capacidade de entender a situação e você amplia a sua capacidade de se comunicar e ser entendido também. Aliás, de entender o que o outro está dizendo e ser entendido também. Né? Então, eu defini esses dias, né, de maneira pragmática, cultura, né, aquisição de cultura como ser capaz de se comunicar, né, ser capaz de ser entendido e ser capaz de entender o que o outro está dizendo também. Entendeu? Eu vejo que a esquerda perdeu isso. A esquerda perdeu isso. Isso eu acho que é claro. Né? Se isso é ou não efeito do que a gente está vendo hoje, né, aí é uma outra discussão. Mas eu acho que é claro que a esquerda no Brasil, pelo menos, ela perdeu muito a capacidade de se colocar, saber o seu posicionamento real na estrutura social, saber o que está sendo dito, entender o que está sendo dito, saber o que está sendo pensado e saber comunicar aquilo que eles querem comunicar. A esquerda perdeu muito isso, tanto interna quanto externamente. Você veja as discussões internas da esquerda, que deveriam ser discussões onde, do ponto de vista, né, deveriam, né, no esquema geral de coisas, né, no esquema geral revolucionário, deveriam ser discussões onde as pessoas realmente sentam para entender o que está acontecendo, fazendo análise realmente, análise de situação, análise de perspectiva, né? E hoje em dia a esquerda não faz mais isso. As reuniões internas da esquerda são um show de horrores. É o pessoal disputando para ver quem é mais de esquerda. Quem faz uma fala mais bonitinha, quem sinaliza a melhor virtude. Isso é o inimigo da inteligência. E a direita não pode cair no mesmo erro. Os conservadores não podem cair no mesmo erro. Né? De pegar um microfone, né, num congresso aí, assim, olha, pessoal, né, ou pegar o microfone num canal do YouTube mesmo, né? Assim, olha, pessoal, eu vou falar aqui, fazer uma fala bonitinha para todo mundo me aplaudir. Não. Você tem que ser capaz de falar verdades inconvenientes. Verdades que o pessoal vai olhar e falar assim, isso aí não sei não, hein? Não sei não. Né? Bom, é o que a gente faz aqui o tempo todo, né? Infiltrado. Divisor da direita. Divisor da direita. Infiltrado. Exatamente. Exatamente. Traidor. Você traiu o Brasil, traiu o bolsonarismo, traiu não sei o que, enfim. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, assim, essa é a minha impressão, Valera. Essa é a minha impressão. Porque o discurso deles está muito desconjuntado, está muito fora. Entendeu? Está muito fora do que se esperaria, por assim dizer, né? Então, deixa eu trazer aqui algumas coisas para você me ajudar. Para você me ajudar também, porque buga a cabeça, né? Antes de entrar no ar, eu estava comentando com o Ítalo que eu fui dormir hoje às 5 horas da manhã. Eu realmente me sinto muito responsável
por alguns aspectos da sociedade que me rodeia, e eu me detenho mesmo, gente, a pensar, a pesquisar, a ler, e eu rolo madrugada fazendo isso. O Ítalo mandou eu parar imediatamente. Mas o que passa pela minha cabeça, Ítalo, é o seguinte: nós vimos muitas falas que a gente vinha denunciando há décadas, pelo menos uma década, que o PT sempre tentou esconder de todo mundo com uma cortina de narrativas do bem social e blá, 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 blá. Agora, nós chegamos a um ponto que vimos o PT basicamente assumir tudo que nós avisamos que era o PT, a raiz do PT, que o professor Olavo de Carvalho cansou de denunciar, que realmente o cerne, a essência do PT era aquilo ali. E hoje, no decorrer do tempo, a gente viu o PT basicamente falando o contrário, mas não se importando que as ações levassem ao entendimento de que eles eram aquilo mesmo que foi denunciado durante tanto tempo. Hoje, por exemplo, nós vemos Haddad, Marina Silva sentada com o filho de Jorge Soros. O tal globalismo que eles sempre foram, pelo menos, se autodenominavam os arautos da luta contra o globalismo, contra a elite, contra o... Então, assim, quando você diz eles perderam a mão, eles perderam o time, perderam um pouco de estratégia e tal, não está fazendo muito sentido, eles estão batendo cabeça. Será que eles não passaram realmente de uma linha de não se importar mais o que está aparecendo? Eles simplesmente vão continuar com o discurso do bem-estar social, mas não se importam mais se suas atitudes, que vão diametralmente na direção oposta ao bem-estar social, apareça? Entendeu? Não, desculpa. Porque assim, a gente já denunciava quem eles eram. Uhum. Eles falavam uma coisa e a gente trazia sempre as ações deles por debaixo da narrativa. Uhum. E de um tempo para cá, nós percebemos que eles não se importam mais se as ações vão de encontro às narrativas. Eles não estão nem aí. Eles continuam fazendo as narrativas, mas não se importam mais que suas vilezas venham à luz. E continuam, que se dane. Não, tudo bem, eu concordo com você. Eu concordo com você nesse ponto. Isso é óbvio, mas a questão é, será que isso é parte da estratégia? Esse é o ponto que eu coloco. Sim. Tá? Será que isso é parte da estratégia? Porque, vamos lá, uma hora, é óbvio, uma hora o mal vem à luz. Nada está nas trevas que não vem à luz, né? Uma hora o mal vem à luz. Isso não tem por onde correr, não tem por onde fugir, né? Assim como foi à luz, por exemplo, na Venezuela, né? Em Cuba, na Argentina, enfim, né? Porém, para que isso venha à luz, eles precisam se sentir confortáveis, né? Precisam se sentir confortáveis. Então, mas eu acho que eles estão bastante confortáveis. Eles estão com tudo dominado. Uhum. Pelo menos até a página 2. Até não sair uma treta ali, um tentar finalizar o outro, ou o STF achar que eles estão com poder demais. Isso tudo eu tenho em perspectiva. Mas hoje eu vejo que eles estão muito confortáveis. Então, eles têm todo o poder da caneta, têm dinheiro, têm meios de ação e têm a oportunidade. Sim. Perfeito. Eles só não têm uma coisa. Eles têm uma... Porque você não consegue... Você pode ter todo aparato burocrático na sua mão. Você não consegue fazer valer esse aparato burocrático sem uma adesão significativa por parte da própria população. Será que eles têm essa... Não está na equação. Eles não estão levando em consideração a então, população. Esse é o problema da estratégia deles. Esse é o problema da estratégia deles, porque você não consegue... Eles têm a população dominada. Mas você não consegue, mas aí que tá, Valera. Você não consegue dominar a população de maneira permanente, de maneira duradoura, sem algum grau alto de adhesionismo. Esse é o ponto.
Na União Soviética, por exemplo, por que você tinha tanto esforço na União Soviética de fazer a propaganda do Stalin, a divinização da figura do Stalin? Por que você tem tanto esforço por parte enfim, a mesma coisa lá na China, a mesma coisa na Coreia do Norte, entendeu? Por quê? Porque você não consegue criar uma situação em que você governa a população o tempo todo no caos, a população o tempo todo se revoltando, entendeu? Não tem regime que se sustente assim, entendeu? Olha, Maduro está aí até hoje. Ele avançou tanto que ele deixou a população sem meios de ação. A população na Venezuela só se preocupa em colocar comida na mesa. E eu acho que esse é o plano aqui. Mas a população na Venezuela, ela ainda está dependendo de uma estrutura em que tudo bem, 80% da população da Venezuela passa fome, mas a população da Venezuela tem um outro tipo de composição, né? Você tem ali uma população muito menor, né, que o Brasil, né? A população muito menor que o Brasil, e você tem ali a presença de agentes de repressão externos em número suficiente para poder reprimir aquela população, entendeu? Isso para uma populaçãozinha. Qual que é a população da Venezuela hoje em dia? Deixa eu ver aqui. População Venezuela. Ó, a população da Venezuela são 28 milhões de pessoas. 10 vezes menos do que o Brasil. Entendeu? 10 vezes menos do que o Brasil. Entendeu? A Argentina, né, também tem uma tradição já de dominação, enfim, né, de autoritarismo, etc., de caudilismo, etc. Né? Historicamente, os argentinos votam muito mal, essa é a verdade. Mesmo quando há a votação lá, o sistema de votação deles é muito bom, né? Eles têm urnas de quarta geração, dos mais avançados no mundo, entendeu? Então, assim, historicamente a Argentina tem alguns outros problemas. Cuba é desse tamanho assim. Desse tamanho assim. Ainda mais uma ilha, né? Agora você pensa assim, mas e a China? Porra, a China tem 1 bilhão em qualquer coisa, mas a China tem uma tradição de confucionismo, uma tradição de autoritarismo, né? A China em 3 mil anos nunca foi democrática, não sabe o que é isso, né? Não tem essa noção. Isso não faz parte do horizonte de consciência do chinês. Ainda assim dá um trabalho, viu? Ainda assim, nego dá um calor de vez em quando ali. O Xi Jinping teve que abrir mão de restrição do lockdown esses dias aí, entendeu? Ainda assim, nego dá uma canseira, entendeu? Ainda assim, deu uma canseira lá, entendeu? Então, assim, eu acho que o Brasil hoje, né? Eu li um texto aqui esses dias, várias vezes já li esse texto já, poxa, esqueci o nome do rapaz aí. Escreveu no Facebook. Se alguém lembrar, me avisa, tá? Mas eu li esses dias um texto falando sobre a composição sociológica do Brasil. Por quê? Porque o quanto isso não favoreceria um regime de estilo soviético, entendeu? Porque você veja, por exemplo, Valéria, nós tivemos aí em 2020, né, o que aconteceu em 2020, né? Foi uma operação de guerra de informação mundial, não foi só no Brasil, foi mundial, né? Para você criar um ambiente de medo com algo inédito, ou seja, que as pessoas não sabiam, muita gente, até mesmo gente de direita, gente esclarecida, né? Assim, será que não está realmente acontecendo um problema? Né? Eu sei que a gente esse pessoal é um filho da puta, tá, mas será que de vez em quando, será que nesse momento agora não está realmente, esse problema não realmente, não justifica essas medidas? Muita gente se perguntou isso. Muita gente se perguntou isso, porque o bombardeio de informações foi tão grande, foi de uma maneira tão coordenada, e foi uma coisa tão inédita que a gente não tinha preparo para receber, entendeu? Que conseguiu aterrorizar e fazer o adhesionismo de milhões de pessoas no Brasil. Tem pessoas que até hoje não sararam, estão até hoje meio malucas, entendeu? Mas naquela época, a gente já, uma parcela significativa da população realmente acreditou no que estava acontecendo, eram medidas justificáveis, pelo menos até certo ponto, entendeu? E mesmo assim, você viu localidades como Rio de Janeiro, como periferias do Brasil afora, entendeu? As pessoas simplesmente não curvaram a cabeça. Não se curvaram. Falaram assim, não, isso aí, né? Algumas instintivamente, né? Algumas intuitivamente. Né? Assim, não é assim, não vou me curvar esse tipo de coisa, não, entendeu?
Então, assim, tem aquela frase que eu gosto muito do professor Sidney Silveira, né? Que é, no Brasil, o demônio tem problemas de gestão. No Brasil, o demônio tem muitos problemas de gestão. Então, assim, eu fico me pensando, será que esse conforto que eles estão tendo, será que não é um pouquinho do fetichismo que a própria direita teve quando o Bolsonaro... É uma hipótese, tá, pessoal? Eu tô levantando aqui, não tô dizendo que é ou não é. Mas será que esse conforto que eles estão tendo, essa aparência de conforto que eles estão tendo, não é um pouquinho o fetichismo que a direita teve quando o Bolsonaro subiu ao poder, de achar que, temos o executivo, o judiciário tá fazendo o que a gente quer, pô, ganhamos, entendeu? E tá abandonando um pouquinho o trabalho de base. Porque o trabalho de base não é só ocupação de espaço também. O trabalho de base é você ter uma didática para se comunicar com quem está no centro. E a esquerda perdeu muito didática de uns tempos para cá. E ela perdeu muita adesão. Eu falava assim, olha, há 10 anos atrás, eu fiz esse diagnóstico há 10 anos atrás, o professor Olavo de Carvalho, ele concordou comigo. Porque eu falei para ele assim, professor, a esquerda como está perdendo espaço na universidade entre os alunos, porque virou um bando de pau no cu. Entendeu? Era para ser o pessoal que estava lutando por direitos, não sei o que, não, povo chato. Entendeu? Povo chato. E os alunos estão estressados com isso. Estão estressados com isso. Entendeu? E aí, né? A esquerda está perdendo isso, de fato. O quanto isso vai custar para ela? Será que ela consegue abrir mão desse ambiente sociologicamente favorável e colocar uma ditadura mesmo assim? Uma ditadura com controle social intenso, com controle social perene, entendeu? Será que... isso que eu vejo. Ou será que